Saiu a lista dos 26 nomes que irão para a Copa do Mundo 2026. Mais uma vez a missão rumo ao Hexa. Dom Carleto chamou, convocou a rapaziada. Vamos destrinchar aqui no nosso Ianzão e Seleção, mas antes, dá o teu like aqui no vídeo, inscreva-se aqui no Ianzão FC e ative o sininho das notificações. Vamos rumo a 400 inscritos por aqui. Comenta o vídeo, dê suas opiniões, compartilha, manda pra geral, segue a gente nas redes sociais que estão na descrição. E se você quiser me apoiar financeiramente, entre no apoia.se/Fernandes. Vamos começar lendo primeiramente por posição os nomes dos jogadores. Começamos com os goleiros. Alisson do Liverpool, o Ederson do Fenerbahçe e o Everton do Grêmio. Na defesa, Alexandro do Flamengo, Bremer da Juventus, Danilo também do Flamengo, Douglas Santos do Zenit, Gabriel Magalhães do Arsenal, Ibáñez do Al-Ahly, Léo Pereira do Flamengo, Marquinhos do PSG e Wesley da Roma. No meio de campo, Bruno Guimarães, do Newcastle, Casemiro do Manchester United, Danilo do Botafogo, Fabinho do Al-Ittihad e Lucas Paquetá do Flamengo. E na frente temos Endrick, Gabriel Martinelli, Endrick do Lyon, Martinelli do Arsenal, Igor Thiago do Brentford, Luiz Henrique do Zenit, Matheus Cunha do United, Neymar do Santos, Ryan do Bournemouth, Rafinha do Barcelona e Vini Júnior do Real Madrid. Estes são os 26 nomes liderados pelo Dom Carleto Ancelotti, tá? Vamos começar com os goleiros. Alisson, goleiro do Liverpool, esteve durante todo o ciclo, esteve nas Copas de 2018 e 2022. Apesar da lesão recente, digamos assim, o melhor nome para o gol que a gente tem, não é à toa que é o goleiro titular. Os outros que tentaram barrar ele, como o próprio Ederson, o Hugo Souza, o Bento, falharam, né? Tiveram momentos complicados, né? O Bento falhou esses dias aí no jogo do Campeonato Saudita, que o time dele, né, que é o Al Nassr, que é o time que o Cristiano Ronaldo joga, estava sendo campeão até o final, toma um empate justamente numa cobrança de lateral, ele tenta segurar a bola, mas acaba falhando, e aí, acho que foi por conta desse lance mesmo, que o Bento perdeu a sua vaga. Ederson entrou no lugar dele, mesmo não sendo um nome tão confiável, tá jogando no Fenerbahçe, não é o mesmo de outrora, na época do City, mas é o segundo goleiro. E o terceiro goleiro, essa opção que eu não entendi, essa escolha que eu não entendi, foi a do Everton, do Grêmio. Ele esteve na Copa de 22, né? Na época ele era do Palmeiras, estava bem, né? O Palmeiras tinha sido campeão brasileiro naquele ano de 2022. Esse ano ele tá no Grêmio. Eu não entendi, eu confesso que eu não entendi essa escolha do Ancelotti pelo Everton para ser o terceiro goleiro, barrando o Bento, o Hugo Souza, que estava ali no ciclo, e até o Fábio, que tá jogando bem no Fluminense, tem feito, né, os últimos anos no time tricolor até bem, mesmo sendo um jogador mais velho, né, de 45 anos, né, 45 para 46 e tal. Mas eu não entendi nada, eu não entendi essa escolha. Talvez seja ali por questão de experiência, para ajudar o Alisson e o Ederson, talvez, mas, pô, ele não tem mostrado isso dentro de campo. Mas o Everton, ele tem sido, de fato, um jogador bem contestado, né, bem criticado, né, por conta ali das suas atuações desde esse ciclo nos últimos anos da equipe do Palmeiras, né, com falhas, né, com várias e várias vezes que ele foi reclamar com o juiz, mesmo não tendo lance de passível de reclamação e tal. Então, assim, não entendi essa escolha do Ancelotti pelo Everton. Para defesa, Alexandro, cara, mesmo ele tendo sido chamado várias vezes nesse ciclo, né, da Copa do Mundo, nesse ciclo atual, é um jogador mais velho, é um jogador que nesses últimos jogos dele com a camisa do Flamengo tem comprometido bastante, não tem jogado bem, tem falhado, né, defensivamente, ofensivamente já não é mais o mesmo, já não tem mais o mesmo vigor de antes. Então, assim, é uma escolha bastante questionável do técnico Carlo Ancelotti a convocação do Alexandre para a lateral esquerda. Douglas Santos eu não acho tão questionável porque ele apareceu também nesse ciclo da Copa do Mundo e até que jogou bem nos amistosos, nas eliminatórias e tal. Atualmente, os laterais esquerdos que eu acho que estão em um bom momento no futebol brasileiro são o Luciano Juba, do Bahia, ele que é lateral artilheiro, né, um melhor marcador de gols da sua posição, e o Kaique Bruno, né, mesmo sendo mais novo, né, tá lá no Cruzeiro,
e é titular do time do Arthur Jorge. Pra zaga, Bremer, Danilo, Gabriel Magalhães, Ibanhas, Léo Pereira e Marquinhos. Cara, eu acho a mais contestável a do Danilo, cara. Por quê? Ele é um jogador mais velho, não mostrou muito na Copa de 18, não mostrou nada também na Copa de 22. É um jogador que tá lá, talvez, também pelo mesmo motivo do Everton, para dar experiência, para ajudar lá os mais novos, para ajudar o próprio Léo Pereira, que é compatriota no Flamengo, o Alexandro também, para ser um jogador ali, para ensinar, né, esse pessoal mais novo e tal, né? Porque jogar, eu acho que não vai jogar. Então, assim, eu acho que foi por isso, para ajudar ali na questão da experiência, né? Porque de bola jogada, o Danilo, ele não tem sido aquele cara, né? Apesar, pô, nesse ciclo aí, nesses últimos meses, ele marcou o gol do título da Libertadores, né? O tetra da equipe do Flamengo. Mas, assim, bola jogada, não acho que ele mereceu, não, hein? O Danilo não mereceu, não. O restante, o Bremer, beleza. Gabriel Magalhães tá muito bem no Arsenal. O Arsenal que tá próximo de ser campeão da Premier League no momento que eu tô gravando e publicando este vídeo. O Arsenal vai ter que torcer pro Manchester City não ganhar da equipe do Bournemouth para ser campeão com uma rodada de antecedência. E o Arsenal tá na decisão da Champions, né? Vai pegar o PSG no próximo dia 30. E Banhes, sei lá, mas eu acho ele ok. Léo Pereira tem jogado muito nesses últimos anos no futebol brasileiro, tem sido o melhor zagueiro do futebol do Campeonato Brasileiro. E só agora nessa reta final ele foi lembrado. Merecida a convocação. O Wesley também é um jogador que merece bastante a convocação. Deu uma volta por cima absurda. Contestado no Flamengo até ele virar esse monstro. Jogador de bola, versátil, tá jogando também na meia, na ponta lá na Roma. Mas eu acho que o Wesley evoluiu bastante. É um jogador que com certeza vai cair como uma luva no esquema da Ancelotti. Meio de campo, Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo, Fabinho e Paquetá. Bruno Guimarães tem voltado de lesão, é um jogador muito importante no esquema ali do meio de campo da seleção brasileira. É um jogador que eu acho ok. Casemiro, que retornou nesses últimos tempos, né? Ele no United, né, na fase, né, comandada pelo Rubem Amorim, não estava fazendo bons jogos, chegava a ser reserva, né? Mas aí quando o Rubem Amorim cai, é demitido, o time do Manchester United, corrigindo, ele efetiva o Carrick, o Casemiro volta a ser titular e ele volta a brilhar no time, volta a ser titular incontestável, marcando golzinho, dando assistência, ajudando o time defensivamente e sendo um dos pilares dos Red Devils na volta para a Liga dos Campeões da Europa na próxima temporada. Então, assim, mesmo ele sendo de uma idade mais avançada, é um jogador que foi para a Copa de 18, foi para a Copa de 22, agora vai para essa sua terceira Copa. Eu acho que é acertada a convocação do Casemiro. O Danilo do Botafogo, esse sim tá jogando uma barbaridade. Esse sim tá carregando o Botafogo, que tá vivendo um momento ruim, momento difícil, extracampo, também dentro de campo, nas costas, né? Tá jogando muito. Tem marcado seus golzinhos. Marcou gol no amistoso recentemente contra a seleção da Croácia. É um jogador que eu acho que tem tudo para brigar pela titularidade no esquema do Ancelotti na seleção brasileira, nessa Copa do Mundo. É um cara bom de bola, tem tudo para comandar o meio de campo. Fabinho, cara, Fabinho só chegou também agora nessa reta final. Não acho ele um jogador para esse momento da seleção brasileira, mas assim, sei lá, cara, eu não convocaria ele. E o Paquetá cresceu bastante nessa reta final, né? Jogando bem no meio de campo do Flamengo, né? Sendo um cara versátil, por mais que ele participou ativamente do ciclo nessa Copa, da Copa do Mundo, né? Nas eliminatórias e também nos amistosos. Mas, né, tava correndo por fora, né? Tava o Andrei brigando por vaga, enfim. Mas o Paquetá pega a sua vaga e vai jogar a Copa do Mundo. No ataque, Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar, Ryan, Rafinha e Vini Júnior. Começamos com o Endrick. O Endrick, ele foi emprestado, né, do Real Madrid para o Lyon, tem crescido bastante de produção, marcou seus golzinhos no campeonato francês,
É um jogador jovem, é um jogador que já mostrou pro que veio, já marcou gol com a camisa da seleção, já marcou gol com a camisa do Real Madrid em jogo de Champions. É um jogador que, mesmo ali abaixo dos 20 anos, ainda assim, é jogador para umas 5 Copas do Mundo. É a primeira Copa dele. É um cara que pode atuar como centroavante, pode atuar como ponta por sua velocidade, pela sua força do chute. Merecida a convocação. Martinelli eu acho contestável, sabe? O Gabriel Martinelli ter sido convocado, eu acho isso um desaforo. Porque, assim, ele participou também ativamente do ciclo? Sim. Mas dessa temporada, não foi muito bem. Não entrou direito nos jogos do Arsenal. Perdeu até a vaga no time do Arteta pro belga Leandro Trossard. O Trossard entrou várias vezes no lugar dele e deu conta do recado. Não convocaria o Martinelli. Não convocaria ele. Igor Thiago do Brentford é o cara que, pô, também é até questionável, vai, mas não tanto quanto o Martinelli, o Neymar, por exemplo. Porque, assim, ele é vice-artilheiro da Premier League, do campeonato inglês, que é um dos campeonatos mais valiosos do mundo, porque não deu o mais valioso, né, das ligas nacionais. Tá só atrás, simplesmente, do Erling Haaland, do Manchester City. Por mais, né, que os torcedores dos ditos times grandes, né, do futebol europeu estejam ali até com um certo receio de pagar caro nele e ele não apresentar o mesmo nível que está apresentando atualmente lá no Brentford. Mas eu acho, sabe, eu acho até justa a convocação dele. Luiz Henrique, do Zenit, também merecida a convocação, né? Participou também ativamente do ciclo nas eliminatórias, salvou várias e várias vezes a pele do Dorival Júnior, marcando gol decisivo, ajudando o time, entrando no segundo tempo, né? Jogador driblador, vai para cima, veloz demais. O Luiz Henrique, para mim, merecida a convocação dele. Matheus Cunha do United é o mesmo caso ali do Casemiro, né? Ajudou a equipe dos Red Devils a voltar para a Liga dos Campeões na próxima temporada. Não é um jogador ideal para ser titular, mas eu acho que pode render nas mãos do Ancelotti como um meio atacante, né, um camisa 10, sei lá. O Ryan também é outra grata surpresa nessa lista, né? Joia da base forte do Vasco da Gama, grande jogador de chute forte, de força física espetacular, de muita velocidade, de muita explosão. O Ryan, que agora está no Bournemouth, tem crescido de produção cada vez mais, tem jogado muita bola, vai estar no jogo de amanhã, no momento que eu estou gravando esse vídeo e também publicando contra a equipe do Manchester City, né? Vamos ver se ele vai marcar gol, tomara que sim. É um jogador que eu gosto bastante, né? O Ryan é um grande nome, assim como o Henry, que é nome para jogar 4, 5 Copas, enfim. Rafinha e Vini Júnior, ok, né? Ok, né? Dois jogadores, né, que têm jogado bem em seus clubes, o Vinícius nem tanto, né? Porque a temporada do Real Madrid não foi muito boa, né? Vários problemas extracampo e tal, né? E agora, né, a polêmica maior, Neymar. Neymar está de volta à seleção brasileira, depois de 3 anos. A última vez que ele entrou em campo foi em outubro de 2023, no jogo contra o Uruguai, pelas eliminatórias da Copa, ainda com o comando de Fernando Diniz, ele se lesionou. Na época ele já estava a caminho do Al Hilal, já estava no Al Hilal da Arábia Saudita. Assim, se eu fosse o Ancelotti, eu não convocaria o Neymar, né, por conta, né, de ele não ter participado ativamente desse ciclo para a Copa de 2026. Né, só participou nos primeiros jogos das eliminatórias, né, marcou gol contra a Bolívia, esteve presente na vitória contra o Peru, né. Mas assim, o Neymar, ele nesses últimos anos teve muitos problemas extracampo, apareceu bastante nas páginas de fofoca, né, com negócio de traição, com polêmica com influencer, né, brigando no Instagram, né. Ele volta pro Santos, a torcida do Santos se ilude. O Neymar, no Santos, ele até que joga bem. Ele até joga bem, né, quando tá saudável, quando tá disposto, quando tá lá, né, 100%. Ele entra bem, de vez em quando dá umas assistências, marca uns golzinhos, né? Ajuda o time, né? Que o Santos atualmente não é lá essas coisas. O time do Santos atualmente é bem ruim, tecnicamente. O Neymar, quando tá saudável, ele tem sido ali um oásis naquele deserto que é o Santos. Porém,
Já que o Ancelotti convocou o Neymar, bota ele para jogar. Tem que botar o cara para jogar. Maior artilheiro da história da seleção brasileira. É um dos poucos nessa seleção que sabe decidir uma partida, né? Então, assim, se convocou, tem que botar ele para jogar. Tem que botar ele em campo, botar ele para ser titular. Se não demonstrar um bom futebol, se não demonstrar um bom desempenho, dá chance para os outros. Bota o Neymar para treinar, bota o cara para focar, para ficar ativo, para garantir o Hexa. Porque, pô, o Neymar saudável, o Neymar Prime, o cara decide jogo. O Neymar no auge, o Neymar no Prime, faz gol, dá assistência, bota comida na mesa do torcedor brasileiro, gente. Eu até fui contra a convocação dele, mas se ele foi convocado, é para botar para jogar, gente. Para botar o pessoal para jogar, bota todo mundo para jogar. Nem que seja 10, 15, 20 minutos, mas bota para jogar, gente. É para botar para jogar, para decidir jogo. Agora, em questão ali de nomes que eu escolheria no lugar dos mais polêmicos, em questão de goleiro, eu iria de Alisson, Hugo Souza, e já que o Fábio não foi lembrado na pré-lista, Ederson mesmo. Alisson, Ederson e Hugo Souza. Na defesa, eu tiraria o Danilo, botaria Luciano Juba, botaria também o Kaique Bruno no lugar do Alexandro. Eu iria nesses dois ali na defesa. Meio de campo, eu daria mais uma enchida, eu botaria o Gerson e o Matheus Pereira, né, do Cruzeiro. Matheus Pereira, que desde que chegou ao Cruzeiro tem jogado bastante, tem comandado o meio de campo do time mineiro, dando assistência, marcando belos gols. Camisa 10 nato. E no ataque, gente, no ataque, eu iria de Pedro no lugar do Gabriel Martinelli. O Pedro do Flamengo, que tem sido artilheiro, né, agora assumiu a artilharia isolada do Campeonato Brasileiro. Por mais que ele não tenha jogado bem nesses últimos jogos e tal, mas, pô, quando tem a oportunidade, quando ele tem a chance, ele crava, gente. A fase dele é boa. O momento do Pedro é muito bom. Não entendi essa escolha, né, do Martinelli, por exemplo, para o lugar do Pedro. Mas, cara, o Ancelotti convocou essa gente. Vamos com o que tem. Vamos torcer pra gente fazer uma boa fase de grupos e chegar bem no mata-mata e fazer, quem sabe, um bom mata-mata, né? Fazer esses caras jogar bola pra buscar o Hexa de novo. Que, né, estamos nessa saga desde 2006, gente. Desde 2006. Já são 20 anos buscando esse Hexa que não vem. Com problemas em 2006, né? Vegas, um quadrado mágico que virou uma tragédia. 2010 com as escolhas erradas do Dunga, né? Né, para piorar a situação. Além dessas escolhas erradas do Dunga, teve também Felipe Melo falhando, Júlio César falhando. 2014 teve algumas escolhas erradas do Filipão, como também Henrique ao invés de Miranda, Felipe Luiz fora da convocação, né? Diego Costa, né, tava dando bobeira aí, a Espanha pegou. Enfim, também vários erros do Filipão custaram caro, teve também a lesão do Neymar na joelhada do Zúñiga e tudo isso que levou pro 7-1. 2018, o Tite escolheu errado também alguns nomes, né? Escolheu o Tyson, deixou o Dudu de fora, que estava jogando muito no Palmeiras, né? Sem contar também roubo da arbitragem contra a Bélgica, o Kaikai, né, que o Neymar estava protagonizando, várias chances perdidas. Aí, nessa Copa de 18, foi mais azar do que incompetência. E 22 foi muita incompetência também. Tite escolheu alguns nomes errados? Mais ou menos, deve ter escolhido. Mas a Copa de 22 foi muita incompetência, né? Faltavam 4 minutos. O Brasil poderia ter segurado a bola para garantir a vaga na semifinal, mas preferiu subir. O Pedro até dá o passe certo, mas o Fred consegue perder a bola, veio o desarme e aí na sequência o resto é história, né? Ele gol do Petkovic, né? Não o Petkovic do bem. E eliminação nos pênaltis. Então, assim, o Brasil não pode repetir os mesmos erros que custaram caro várias eliminações em Copas do Mundo recentemente. O Brasil tem que se concentrar, o Brasil tem que focar, né? Deixar todo mundo sem aparecer em página de fofoca,
sem ver coisa ali, né, que não tem nada a ver com o jogo. Enfim, é todo mundo focado, todo mundo 24 horas, 7 dias por semana focado, treinar, em jogar bola, para conseguir esse título. Ancelotti tem que botar linha dura em todo mundo, sem nenhuma exceção. Não vai fugir ninguém da linha dura. Então, assim, é foco, é botar todo mundo para treinar, todo mundo para jogar, achar o time ideal e partir pro Hexa. Porque é com esse time que a gente vai para essa missão. Bom, os próximos jogos do Brasil serão dia 31, próximo domingo, 5 horas da tarde, no estádio do Maracanã. Último jogo da seleção em solo brasileiro antes da viagem para os Estados Unidos, né, Brasil e Panamá. E já nos Estados Unidos, no dia 6 de junho, no estádio Huntington Bank Field, em Cleveland, o Brasil faz seu último amistoso contra a equipe do Egito. A estreia no dia 13 de junho, às 7 da noite, no MetLife, em Nova Jersey, em Brasil e Marrocos. A segunda rodada no dia 19 de junho, às 9h30 da noite, no estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia. E o último jogo da fase de grupos é dia 24 de junho, 7 da noite, no estádio Hard Rock, em Miami, tá? Bom, Ianzão e Seleção fica por aqui neste vídeo. E a gente vai voltar com o Ianzão e Seleção no próximo dia 31, no pós-jogo de Brasil e Panamá. Postei esse projeto aí durante a Copa do Mundo. A gente vai trazer um balanço do dia, né, sobre os jogos, sobre, né, como que as seleções estão vindo e tal. E é isso, gente. Dá o teu like no vídeo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e é isso. Fui! Tamo junto!